Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Couto, bem-vindos ao meu canal Divertidamente Entretenimento. Eu não sei se meu microfone tá pegando um ruído externo, mas tá uivando de tanto vento por aqui. Vamos lá, pessoal, eu vou falar do episódio 195 de Essaret e o fragma 196. E lembrando como termina o episódio anterior, Hira começou a vencer os seus primeiros medos e conseguiu passar a mão no Carael, que é o cavalo de Orhun, e ela fica feliz por ter começado a vencer essa barreira, porque ela nem conseguia chegar perto, e então ela consegue fazer os primeiros carinhos. E o episódio 196, 5, começa com Orhun contando para Hira a história de vida do Carael. Ele fala que quando ele tinha 7 anos, o Halid Pasha enviou um cavalo do Cáucaso como um presente para ele de aniversário. E o nome desse cavalo era Rusga, que significa vento em turco. E assim como o nome, Rusga era forte. E com as rédeas de Rusga na mão, Orhun sentia como se estivesse voando com asas. Saía fogo dos seus olhos, os pés batiam com força no chão. E ele corria muito. Você tinha que ver, disse Orhun, é indescritível. E Carael se tornou o cavalo de Orhun. Carael é filho de Rusga. E Hira pergunta, Carael é como ele? E ele fala, Carael não é como ele, não se preocupe. É mais calmo e mais dócil. E Hira ainda está lidando com os medos dela, né? Ele percebe que Hira está com medo, é notável que Hira está com medo. E ele vai incentivando, ele pergunta se ela já está pronta, né? E assim vai, aquele primeiro momento, a primeira aula com o professor Orhun, né? E enquanto isso, lá na mansão, a Afif está lá no seu quarto fazendo as suas pinturas. A Gontia chega para entregar um chá e em seguida chega o mordomo, o Chef-Cat. E a Fifi quer saber notícias da aula de Hira, né? Como é que tá lá com o instrutor. E o Chef-Cat fala para ela o quê? Que o próprio Orhun foi ensinar a Hira a andar a cavalo. Imaginem, gente, a cara de decepção, de frustração da Afif ao escutar essa notícia. Nesse momento, a Gontia sai do quarto, né? O Chef-Cat faz um sinal para ela sair. Então, a Gontia também ficou sabendo desse momento de aula de equitação. Aula que o próprio Orhun foi ensinar para Hira. E então, já voltamos uma cena na fazenda, em que o Orhun pergunta para ela, vamos? E aí ele percebe o medo dela e fala para ela da seguinte forma, olha, se você não quiser, se você desistiu, pode parar agora, tudo bem. E a Hira, não querendo desistir, ela fala, não, eu vou montar. Só que aí ela fala, estou morrendo de sede, deixe-me beber água primeiro, é possível? E ele fala, claro. E aí mostra a Hira numa nova cena, bebendo a água, com os olhos presos lá em Carael, que estava andando pela área, com a ajuda do cavalariço, que é aquele homem que cuida dos cavalos. E ela fala para Orhun, estava com sede, é tão bom, né? A água é tão boa. Então ele observa muito a Hira e pergunta para ela, por que você está se esforçando tanto? Ele percebe, gente, que é muito difícil para ela, está sendo muito difícil para ela enfrentar o medo, aprender a andar a cavalo. E aí ele fala, talvez seja melhor não continuar com isso, ou... Então ela pergunta, ou... E ele fala, a sua teimosia em andar a cavalo pode arruinar todo o casamento. Existe uma necessidade de se pressionar tanto? Você pode desistir se quiser. E aqui, gente, ele está dando o máximo de liberdade para Hira, para ela fazer a escolha que ela quiser. Lembrando que ela não tem uma obrigação. Para ela se sentir à vontade, para ela ser livre para fazer o que ela quer realmente.
E a Hira responde para ele: não, eu não vou desistir, eu aprenderei tudo, página por página, linha por linha, até o final. E então Ohum fala para ela: mas andar a cavalo não é como um livro, você não é boa nisso. E ele pergunta para ela: como está com os livros? Você tem alguma dificuldade? E ela fala que está tudo bem, que está tudo ótimo, exceto por uma coisa. E ele pergunta: o que é? A tradição diz que devo lhe dar um presente, ainda não escolhi. Então vem um daqueles momentos lindos, gente. Ele se aproxima dela, ele segura no quadril dela, coloca ela bem de frente para ele, olha para ela e diz: sorriso. O que devo fazer? Sorriso. Então ela dá um sorriso bem sutilzinho e ele diz: é isso, este é o melhor presente do mundo para mim. E então, nesse momento, ainda tem outras trocas de olhares e, como sempre, ela fica um pouco envergonhada e essa cena termina. Então, ele faz, numa nova cena, um sinal para o cavalariço e o cavalariço traz o Carael. E ele pergunta: você está pronta agora? Então, ela se aproxima do Carael e passa a mão nele e diz: faremos uma grande equipe, Carael. Mostraremos àqueles que não acreditam em nós o quão bem nos entendemos. Nós vamos mostrar. Então, o Ohum sobe no cavalo e ela pergunta: por que você subiu? Eu deveria montar em Carael. E ele diz para ela: você sabe, primeiro observe, mas com cuidado. E então vou lhe dizer como montar. E ela concorda: está bom. Então ele faz a volta com o cavalo. Enquanto isso, ela está conversando com ela mesma. Não termina com o presente. Preciso encontrar um nome para você e me pergunto como devo chamá-lo. Então ela cita alguns nomes, mas ela ainda não está satisfeita com os nomes que ela pensa para dar para Ohum. E essa cena termina e mostra a cena lá na mansão, onde está a Lise, Musa e Gontia falando sobre esse romance entre Ohum e Hira, que é como um sonho, que eles estão muito apaixonados. E eles falam isso e o Musa comenta, em tons de piada, que ele já tinha montado em elefantes, que ele viveu na África e que ele passou a vida cuidando de elefantes. E elas comentam, perguntam sobre montar elefantes e ele fala que não é possível, porque os elefantes são temperamentais. E elas mencionam: mas a gente já viu filmes, onde as pessoas montam em elefantes, e ele fala que nesses casos eles sofrem muita tortura para que isso possa acontecer. E eu só trouxe esse comentário aqui dessa parte da série, do episódio, gente, porque é importante isso, a gente ficar de olho em como que a gente se relaciona, com espetáculos de animais e se há tortura, se estão tratando bem os animais, porque é a natureza, é o mundo que a gente vive. E não tem graça nenhuma um espetáculo humano ser baseado também em torturas animais. Então vale a reflexão, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O Musa fala que não montaria em um elefante, mas que ele montaria num camelo e que levaria a Gontia para andar de camelo, como o cunhado dele tá levando, a Hira para andar de cavalo. E nisso ela dá uma risadinha e entra o Chef Cat e termina aquela graça toda, E aí eles se dispersam e o Chef Cat deu uma bronca neles lá, então foi desnecessária a entrada do Chef Cat nessa cena. O Chef Cat sempre acaba com a graça ali da conversa. Voltando para uma nova cena, na fazenda, o Ohum termina de demonstrar
e se aproxima de Hira, indo em cima do Carael, pergunta para ela se ela está pronta. Ela faz o sinal que sim, então ele estende a mão e puxa a Hira para cima do cavalo, junto com ele. E aqui, gente, vamos trazer uma licença poética, porque aquela puxadinha do Orhun não seria suficiente para colocar a Hira em cima do cavalo, então vamos nos conformar com isso. Foi uma licença poética, para ficar bonita a cena e ficar, enfim, ficar de uma forma bacana da gente assistir. Quando a Hira termina de subir em Carael, ela ainda está bem nervosa e ofegante, inclusive. Então eles começam a andar e ele pergunta se ela está bem e ela responde: sim, não tenho nada a temer. E aí então ele fala: é lindo, não é? É legal. E ela fala: sim, é mais bonito do que eu pensava. Vamos andar assim no nosso casamento, você e eu, no nosso? Aí ele fala: não, não podemos. Não podemos ir assim, estamos esquecendo de algo muito importante. E ela pergunta: o que está faltando? Que eu esqueci de algo? E ela pergunta isso porque dentro das coisas que ela está lendo sobre as tradições, ela não lembra sobre essa informação, sobre alguma coisa a mais, enquanto estivesse andando a cavalo. E então, ele nesse momento, ele dá uma paradinha, pega o anel de noivado e coloca na mão esquerda dela, porque agora eles são solteiros, então o anel vai para a mão esquerda. Lá na temporada 1, ele colocou o anel na mão direita dela. Até falei isso no meu vídeo anterior, porque eles estavam na condição de casados, então ficaria estranho colocar na mão esquerda, ser uma noiva, sendo que ela já era casada. Já agora, ela é solteira, então o anel foi para a mão esquerda porque eles ficaram noivos. Eu achei bem legal o Orhun usar dessa situação, porque vai ficar bem marcado na memória. Primeiro passeio a cavalo, o noivado, o anel no dedo, então fica como uma memória muito bonita para eles. E então, eles voltam a andar, fazer a volta, e ela fecha os olhos e ele percebe que ela está de olhos fechados e ela diz: estou tão tranquila, é como se tivesse um conto de fadas mágico. E ele responde: sim, nosso conto de fadas. Nós escrevemos desde o começo. Seremos felizes até o fim da vida, certo? Ela perguntou. Será assim. Mas primeiro a princesa deve aprender a andar a cavalo. Vamos lá. Então ele passa as rédeas para ela e ela já começa a ficar um pouco apavorada. Ela fala: espere, o que você está fazendo? Eu não posso. E então ele pergunta de novo: você não pode fazer isso? Eu achei que você não estava com medo. Então a Hira: sim, eu não tenho medo. Então ela realmente assume as rédeas e aí ele diz para ela, instruindo, né, realmente como fazer: não segure as rédeas com tanta força. Isso, afrouxe um pouco mais. E depois ele fala: mais. E ela pergunta: assim está bom? E ele fala: muito bom. Então ela começa a querer olhar para o Orhun e ele fala: não olhe para mim, olhe para a estrada. Mantenha os seus olhos na estrada. E eles vão indo e ela começa a ficar mais confiante. Então, já mudando de cena, nós temos o Orhun já no chão, ajudando Hira a descer do cavalo. E nessa descida, essa descida causa uma proximidade muito grande entre eles. E eles se olham, eles começam a olhar, e para quebrar um pouco aquela tensão ali, né, que às vezes fica entre eles, né, da Hira ficar sem graça, ele dá um leve sorriso e diz para ela: isso foi um bom começo. E pergunta: você será capaz, você conseguirá fazer isso sozinha na próxima vez? E ela responde: eu vou lidar com isso, você verá. E ele diz para ela: você é ambiciosa. Sim, eu sou.
Acho que obtenho força com os contos de fadas que escrevemos juntos e também com você. E ele diz para ela: é bom ser ambiciosa, combina muito com você também, mas ainda não deixamos de precaução. Então ela já começa a ficar um pouco sem jeito ali perto dele, mas o cavalariço chama por Orhun. E aqui eu queria trazer, gente, uma observação sobre a palavra ambicioso. Existem várias traduções para esse momento, né, nesse momento do episódio, mas eu busquei no original, no turco, e a palavra é ambicioso. E eu fiz uma pequena pesquisa, apesar de já conhecer a palavra, de já conhecer o que significa, eu fui olhar exatamente o que é ser ambicioso. E a palavra ambição é uma palavra cuja raiz vem do latim ambire, que significa mover-se livremente, ou seja, criar seu próprio caminho de vida. Então, ambicioso é aquele que sai do seu lugar de conforto, vai em busca do que deseja, corre riscos. E eu achei super bem colocada essa palavra falando de Hira, né, nesse momento da cena. E também, nesse momento, o cavalariço está conversando com o Orhun. E ele começa a conversar, a trocar ideias ali, porque o cavalarista fala que a irmã de Carael está grávida. Só que o estado de saúde dela é crítico. E então ele fala que o senhor Sihat, que é o veterinário, tinha se mudado. Então o Orhun fala para chamar esse Sihat e dizer para ele que ele não confia em mais ninguém. E eu fiquei pensando, gente, como que é difícil conquistar a confiança de Orhun. Não é tão fácil assim, mas a Hira, por exemplo, é uma pessoa que conquistou a confiança de Orhun. E foi lá no começo, lá no deserto ainda, porque quando ela direcionou o caminho de Orhun para chegar até a Nihon, ela conhecia mais e ele seguiu a orientação dela lá no deserto. Embora depois ele teve um problema de confiança, de achar, né, sobre a inocência de Hira, tivemos bastante momentos em que ela provou ser confiável. A gente teve um momento em que ela testemunhou a favor de Orhun quando o Vedat quis incriminar Orhun, dizendo que ele tinha comprado a Hira, que ela tinha... eles estavam juntos de forma forçada, que ela não estava livremente ali. O momento que ela ficou com o pai de Orhun no hospital enquanto ele lidava com as questões da Nushá. O momento em que ela ficou na mira de uma arma de um homem que queria levar o piloto de Orhun e ela disse para Orhun que ele fizesse o que ele achasse que ele deveria fazer. Então foram várias situações, entre outras, e ela conquistou o Orhun por isso também, porque ela foi extremamente confiável nesses momentos. Embora a Hira faça coisas que surpreendam o Orhun, que não é exatamente o que ele pediu para ela, e ele ter que lidar com essas situações, ela esteve lá para Orhun todas as vezes que ele precisou dela. Então, de volta para a conversa aqui do cavalariço, quando Orhun termina a conversa com ele e volta para Hira, o que ele vê? Ele vê Hira sozinha em cima do cavalo e conseguindo vencer seu medo. Gente, ele fica num misto de surpresa, de admiração, de contentamento, de satisfação, de trabalho realizado, porque ele soube ensinar e apoiar a Hira, mas também porque ela não desistiu. Porque ela poderia ter desistido, não ter
conseguido superar o seu medo, mas ela superou o medo, ela aprendeu rápido, ela avança rápido. Isso, Orhun gosta muito dessa característica dela e dela ser ambiciosa, desse movimento que ela está causando para a própria vida. E ele, inclusive, lembra da conversa que ele teve com ela, de que ela era ambiciosa. E, gente, esse homem está seduzido, completamente apaixonado, né? A gente já sabe disso. Mas cada nova face, um novo lado que a Hira mostra, né? Faz com que ele fique ainda mais seduzido e apaixonado por ela, né? Então, tudo que ela está fazendo conquista ainda mais o coração de Orhun. E ela está fazendo isso por ele, pelo casamento deles. Então ela está esperando o medo para que a cerimônia circassiana aconteça, que aconteçam conforme as tradições. Então, gente, é lindo de ver, né, que a mulher que está ao lado de Orhun é um tesouro que ele tem, é uma mulher forte e determinada. E é isso, gente. Além de que ela é linda, ela é elegante, ela é inteligente, ela é uma preciosidade total, né? Então, Orhun, naquele momento, é a cara da satisfação. E a Hira também, lá em cima do cavalo, ela está extremamente feliz de ter vencido o medo. Então, ela está realizada, ela está satisfeita, ela está feliz por ter vencido, tido coragem, vencido o seu medo e ter conseguido aprender o que ela considerava mais difícil, que era andar a cavalo. Então, numa cena seguinte, o Orhun está ali ao lado do Caraiel e ele diz para ela: bravo, você não desistiu. E você fez isso da melhor maneira possível. E ela, feliz, ela responde para ele com bastante admiração. Acho que sim, mas tenho que admitir que no começo fiquei com medo. E até me perguntei se deveria desistir, mas eu consegui. Porque eu tenho o melhor professor. E o que eu tinha dito, gente? Que Orhun seria o melhor professor para a Hira. Eu falei isso no outro vídeo. Porque ele ia saber como lidar com a Hira, como ensinar, como trazer isso, como conduzir a Hira nesse processo, de forma que ela também não desistisse e que ela vencesse seu medo. Então, foi a aluna certa com o professor certo para fazer todo esse processo. E a Hira, né, continuando, né, que ela disse que tinha o melhor professor, ela fala também: Caraiel me ajudou muito. Obrigada. Ela agradeceu ao Caraiel e ela fez carinhos no Caraiel. Quer saber, Caraiel? Eu não teria conseguido sem o meu professor. Se ele não tivesse me dado tanta confiança, tudo estaria uma bagunça. E ela fala isso já olhando também para Orhun. E é por isso que ele é realmente a minha bússola. Ai, gente, tão lindo, porque ela reconheceu isso também verbalmente para ele. E ele olha para a mão dela fazendo carinho em Caraiel. Ele olha para ela. Olha de novo para o Caraiel. Olha para ela e diz para ela: comecei a ficar com ciúmes. Gente, pausa. Não é que eu não saiba o que ciúme significa, mas eu também fui olhar no dicionário para que a gente realmente extraia o que foi dito ali. Porque cada palavra é importante e faz entender melhor o sentimento do personagem, que tipo de sentimento ele está vivenciando ali. E eis o significado de ciúme. Ciúme é um estado emocional do ser humano provocado pela falta de exclusividade do sentimento, da dedicação e do cuidado da pessoa com quem gosta.
Ou seja, ele desejava ter aquilo ali que o Carael estava recebendo. É como se ele queria estar recebendo, queria ser o único a receber aquele carinho e atenção da Hira. E ela não tinha entendido ainda, né, sobre a questão dos ciúmes, e ela fala para ele: "Não creio que alguém possa ficar entre Carael e você." E ele diz: "Não estou falando do Carael." Ela fica surpresa ao escutar isso, mas ela entendeu o recado e ela fica um pouco sem graça. Gente, ele tá falando entre alguém ficar entre Hira e ele. Gente, ele tava falando sério. Ele quer muito receber esse carinho da Hira. E ele faz até uma cara de carente, gente. Porque, na verdade, ele ainda tem muito pouco carinho por parte da Hira, carinhos físicos, né? Ela é muito reservada. E desde que ele buscou a Hira no hostel, tem surgido alguns poucos carinhos, né? Ela retribuiu o abraço que ele deu nela dentro do hostel, no dia que ele buscou ela lá. Ela segurou a mão dele no hospital, eles se abraçaram depois do resultado do exame. Ela deitou no ombro dele, ela colocou o lenço no paletó, mas um carinho mesmo, assim, por parte dela, ela ainda não fez. E ele já fez vários, né? A gente sabe que ele já fez diversos carinhos nela, nos cabelos, enfim, né? Segurar a mão dela. Mas ele está com muito desejo de receber esses carinhos do toque dela. É diferente do abraço, é algo diferente. E esse homem vai explodir, gente, o dia que esses carinhos chegarem. Eu vou ter um troço um dia que eu ver essa cena, gente. Vocês não vão, não? Ai, gente, para. Bom, aí vem o cavalariço, né, naquela cena. Pergunta, né, se ele pode levar o Carael. E ele diz ok e olha pra ela. E ela agradece o cavalariço. E, gente, ele tá muito mexido. Ele olha pra ela, pega na mão dela, puxa ela pra ele. E claro que ela se surpreende com essa atitude do Orhun, porque isso não é muito próprio do Orhun. E isso é um significado também de que ele tá ficando doido com ela, gente. Ele tá doido pra ficar com ela. E ele fala bem sério: se ele permanecer aqui, com certeza terei um desentendimento com o Carael. Tipo, é melhor levar o Carael, porque senão nós vamos ter uma briga aqui. Mas e ela diz pra ele: com muita gratidão mesmo que ela fala, graças a você, hoje eu conheci uma Hira que nunca poderia imaginar. E ele fica curioso e pergunta: o que você quer dizer? Eu nunca soube que poderia ser corajosa assim. E ele fala pra ela: eu sabia. E foi por isso, gente, que ele fez toda essa didática com ela, das conversas, até que ela chegasse perto do cavalo, montar o cavalo e, para surpresa dele, inclusive, ela montar sozinha no cavalo, né? Então ele sabe, sempre soube e sabe da força interior que a Hira tem. Ele vê isso. E aqui, gente, eu quero fazer um parênteses meu, Adriana, para vocês. Nós vemos, gente, o potencial que as pessoas têm. Uma maneira de demonstrar o nosso amor é permitir e incentivar que essa grandeza das pessoas possam se manifestar no mundo. Por exemplo, se eu tô aqui hoje, é porque também alguém acreditou na minha grandeza. E eu não falo isso de forma arrogante. Eu digo isso porque alguém acreditou em mim e me incentivou. E cada vez que eu leio os seus comentários aqui, dos meus vídeos, sobre o que eu pude trazer para vocês, muitas das vezes vocês ficam mais tranquilas,
gostam, entendem melhor o que foi dito, feito, né? O que aconteceu no episódio. Eu fico muito realizada de ler esses comentários de vocês. E eu quero mais uma vez agradecer a Bela e a Kine por todo o incentivo que elas me deram. Obrigada, meninas. Foram diversas pessoas que me incentivaram nesse meu processo, na minha vida, me incentivando. A lista é enorme, mas eu citei aqui as duas meninas porque elas foram muito importantes para eu estar aqui, fazendo esses vídeos sobre Essarit. E era uma coisa que eu nunca imaginei fazer, gente, na vida. Fosse fazer comentário de série, novela, enfim, o que fosse. Nunca imaginei estar aqui, mas hoje eu estou aqui e eu faço com muito amor. E é isso. Então, voltando aqui para a cena, o Orhun viu que ela ficou sem graça, né, de tudo que ele disse, né, de acreditar, né, que ela poderia. E então ele mudou de assunto. Ele disse para ela que ele ia levá-la para a mansão, que ele tinha que ir para a empresa e ele tinha algum trabalho a fazer. E ela pede para ele: eu posso passar no mercado para comprar alguma coisa antes de ir para a mansão? E ele concorda: tudo bem. Tudo bem se eu for sozinha? E ele fala: claro, eu deixo você onde você quiser e o Musa irá acompanhá-la. E já numa próxima cena, eles chegam ao mercado, ela agradece, então ele tira do bolso um cartão e diz: este é o seu cartão. E ela fala: não há necessidade. Ele fala: é necessário. Além disso, tudo que é meu também é seu. Você manterá este cartão com você. Mas eu não quero objeções. Não se preocupe, eu não vou gastar muito. E ele diz: você não precisa explicar nada. Você faz o que você quiser, sem explicações. Obrigada. E então chega o Musa correndo, todo afoito. Minha irmã, cunhada, eu cheguei. Estou atrasado? Não estou atrasado, estou... O que aconteceu, Musa? Você está bem? Eu estou bem, irmã, estou bem. Eu não consegui uma vaga para estacionar, eu pensei que eu estava atrasado e foi por isso que eu corri. Eu teria esperado por você, não precisava ter corrido tanto. Impossível, irmã. Eu prometi ao meu cunhado. Minha irmã está sob meus cuidados. Não se preocupe, eu não vou deixá-la. E nisso o Orhun agradece. Obrigado, moça. Então ele diz para ela, ele olha para ela e diz: vejo você na mansão, até logo. E ela diz: até logo. E o Musa diz: fique tranquilo, cunhado, eu cuidarei da minha irmã. E Orhun dá uns passos e olha de novo para Hira, demoradamente. Ela fica até um pouco sem graça com essas encaradas de Orhun, não é verdade? E assim terminamos o episódio 195 e já começamos a falar do Fragma. O Fragma mostra a Fifi dizendo daquele jeito dela de desprezar a Hira que ela nunca será uma noiva circassiana. E não é costume que duas pessoas fiquem sozinhas antes do casamento, segundo essas tradições. Então mostra numa outra cena a Hira chegando no jantar, mas ela leva Musa e Gontia com ela e o Orhun faz uma cara de surpresa, tentando entender o que estava acontecendo com aqueles dois ali. E Hira diz: tudo bem se jantarmos juntos? Depois, numa outra cena, o Orhun diz para ela: o noivo circassiano sabe que deve esperar se ele encontrar uma noiva como você. E Hira escuta tudo aquilo bem surpreendida. Numa outra cena, mostra o Orhun estendendo a mão para ela. Ela se levanta e os dois mostram eles dois dançando. E Orhun dizendo para Hira que eles já tinham ultrapassado o limite de proximidade que a tradição permite. A tradição permite. Ou seja, eles estavam mais juntinhos do que essa tradição permitia. E numa outra cena, depois, né, do jantar, eles no dia seguinte, eles saem dos quartos, o Orhun dá bom dia para Hira e ela se esconde de volta no quarto, fecha a porta na cara dele, para não ficar sozinha com ele no mesmo lugar.
Então, ele volta para a porta do quarto dela e numa cena mostra ela abrindo a porta e ele perguntando: "É proibido dar bom dia?" Aí ela: "Não, não é." Então ela passa apressada pelo lado de Orhun para descer as escadas e ele fica lá observando ela, processando tudo aquilo, né? Ele já entendeu que a Hira está seguindo as tradições e por isso ela está agindo desse jeito. E assim terminamos o fragma. E eu termino por aqui meu vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique no like se você gostou. Deixe um comentário o que você achou desse episódio. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ser avisado dos meus próximos vídeos. E um abraço!